Boa noite, meus irmãos. Me chamo Kleber, falo em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Franco da Rocha. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Mas antes eu gostaria de convidá-los para a nossa prece de abertura. Então vamos lá. Quem preferir pode fechar os olhos, acalmar os pensamentos. Nesse momento de introspecção, se coloquem de forma confortável, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida eterna e da misericórdia, entrando em sintonia com o nosso Mestre, amigo de todas as horas, e com os mentores espirituais, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma. Mas se não for o momento, traga o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo alegria de viver, paz, harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Peço também que os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Agora que estamos chegando nos momentos finais de nossa prece, vamos abrindo nossos olhos lentamente, sem pressa, e vamos voltando lentamente. Obrigado, meu Deus, que assim seja. Então, meus irmãos, hoje eu vou ler aqui para vocês. Nós estamos no capítulo dos suicidas. Hoje eu vou contar vou ler a história de Antônio Bell. Era o caixa de uma casa bancária do Canadá e suicidou-se a 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, médico e farmacêutico residente na mesma cidade, deu-nos dele as informações que seguem. Conheci-o, havia perto de 20 anos. Como homem pacato e chefe de numerosa família, de certo tempo para cá, imaginou ter comprado um tóxico na minha farmácia, do qual serviu para envenenar alguém. Muitas vezes vinha suplicar-me para lhe dizer a época daquela compra, tomado então de alucinações terríveis. Perdi o sono, lamentava-se, batia no peito. A família vivia em constante ansiedade das 4 da tarde às 9 da manhã. Hora esta em que se dirigia para a casa bancária, onde, aliás, procedia com muita regularidade aos seus serviços de escriturações, sem que jamais tivesse cometido um só erro. Habitualmente, dizia sentir, dentro de si, um ente que fazia desempenhar com acerto e ordem a sua contabilidade. Quando se dava por convencido da extravagância das suas ideias, exclamava: Não, não, quereis iludir-me, lembro-me, é verdade. A pedido desse amigo, foi ele evocado em Paris, a 17 de abril de 1865.
Na primeira evocação, o espírito já chega respondendo, né? Que pretendeis de mim? Sujeitar-me ao interrogatório? É inútil. Tudo confessarei. 2. Bem longe de nós o pensamento de vos afligir com perguntas indiscretas. Desejamos saber apenas qual a vossa posição nesse mundo, bem como se vós podereis ser úteis. E o espírito responde: se for possível, ser-vos-ei extremamente grato. Tenho horror ao meu crime e sou muito infeliz. E o médium pergunta. O médium fala, né? Temos a esperança de que as nossas preces atenuarão as vossas penas. Parece-nos que vos achais em boas condições, visto como o arrependimento já vos assedia o coração, o que constitui um começo de reabilitação. Deus, infinitamente misericordioso, sempre tem piedade do pecador arrependido. Orai conosco. E abre parênteses. Faça a prece pelos suicidas, a qual se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Fecha parênteses. E o médium continua. Agora, tende a bondade de nos dizer de quais crimes vos reconheceis culpado. Essa confissão, humildemente feita, servos-á favorável. E o Espírito responde. Deixai primeiro que vos agradeça por essa esperança que fizeste raiar no meu coração. Há já bastante tempo que vivia numa cidade banhada pelo Mediterrâneo. Amava, então, uma bela moça que me correspondia. Mas, pelo fato de ser pobre, fui repelido pela família. A minha eleita participou-me que desposaria o filho de um negociante, cujas transações se estendiam para além de 2 mares, e assim fui eu preterido. Louco de dor, resolvi acabar com a vida, não sem deixar de assassinar o detestado rival, saciando o meu desejo de vingança. Repugnando-me os meios violentos, horrorizava-me a perpetração do crime. Porém, o meu ciúme a levou de vencida. Na véspera do casamento, morri o meu rival envenenado, pelo meio que me pareceu mais fácil. Eis como se explicam as reminiscências do passado. Sim, eu já reencarnei, e preciso é que reencarne ainda. Oh, meu Deus, tende piedade das minhas lágrimas e da minha fraqueza. E o médium continua. Deploramos essa infelicidade que retardou o vosso progresso, e sinceramente vos lamentamos. Dado, porém, que vos arrependais, Deus se há de compadecer de vós. Dizei-nos se chegastes a executar o vosso projeto de suicídio. E o Espírito responde, não, e confesso, para vergonha minha, que a esperança se me despontou novamente no coração, com o desejo de me aproveitar do crime já cometido. Traíam-me, porém, os remorsos e acabei por espiar, no último suplício, aquele meu desvario, enforquei-me. E o médium continua. Na nossa última encarnação, tinhais a consciência do mal praticado na penúltima? E o espírito responde, nos últimos anos, somente eis como se dava o fato. Eu era bom por natureza, e depois de submetido, como todos os homicidas, ao tormento da visão perseverante da vítima, que me perseguia com ao vivo remorso. Dela me desvencilhei, depois de muitos anos, pelo meu arrependimento e pelas minhas preces. Recomecei outra existência, a última que me atravessei calmo e tímido. Tinha em mim como que vaga a intuição da minha inata fraqueza, bem como da culpa anterior, cuja lembrança, em estado latente, conservara. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai da minha vítima, facilmente se apoderou de mim, fez reviver do meu coração, como em mágico espelho, as lembranças do passado. Simultaneamente influenciado por ele e pelo meu guia, que me protegia, eu era o envenenador e, ao mesmo tempo, o pai de família angariando pelo trabalho o sustento dos filhos. Fascinado por esse demônio obsessor, deixei-me arrastar para o suicídio. Sou muito culpado realmente, porém, menos do que se deliberasse por mim mesmo. Os suicidas da minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que aqueles que abandonam a vida por efeito exclusivo da própria vontade. Orai comigo para que o espírito que tão fatalmente me obsidiou
renuncie à sua vingança e orai por mim para que adquira a energia, a força necessária para não ceder à prova do suicídio voluntário. Prova a que serei submetido, dizem-me, na próxima encarnação. Ao guia do médium. Um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? E o guia do médium responde: certamente, pois a obsessão, que por si mesma já é um gênero de provação, pode revestir todas as formas. Mas isso não quer dizer isenção de culpa. O homem dispõe sempre do livre-arbítrio e, consequentemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. Assim é que, sucumbindo, o faz sempre com o assentimento da própria vontade. Relativamente ao mais, o espírito tem razão, dizendo que a ação incitada por outrem é menos culposa e repreensível do que quando voluntariamente cometida. Contudo, nem por isso se inocenta de culpa, visto como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem ainda não estava vinculado no seu coração. E o médium continua. Como, não obstante a prece e o arrependimento terem libertado esse espírito da visão tormentosa de sua vítima, pode ele ser atingido pela vingança de um obsessor na última encarnação? E o guia do médium responde: o arrependimento, bem o sabeis, é apenas a preliminar indispensável à reabilitação, mas não é suficiente para libertar o culpado de todas as penas. Deus não se contenta com promessas, sendo preciso, aprova por atos do retorno ao bom caminho. Eis porque o espírito é submetido a novas provações que o fortalecem, acrescendo-lhe um merecimento ainda maior quando dela sai triunfante. O espírito só arrosta com a perseguição dos maus, dos obsessores, enquanto estes o não encontram bastante forte para resistir-lhes. Encontrando resistência, eles o abandonam convictos da inutilidade de seus esforços. Esses dois últimos exemplos mostram-nos a renovação da mesma prova em sucessivas encarnações, e por tanto tempo quanto da sua ineficácia, Antônio Bell mostra-nos, enfim, o fato muito instrutivo do homem perseguido pela lembrança de um crime cometido em anterior existência, como um remorso e um aviso. Vamos ainda por aí que todas as existências são solidárias entre si, que a justiça e bondade divina se ostentam na faculdade ao homem conferida de progredir gradualmente, sem nunca privá-lo do resgate das faltas, que o culpado é punido pela própria falta, sendo esta punição, em vez de uma vingança de Deus, o meio empregado para fazê-lo progredir. Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje, uma leitura breve. Gostaria de agradecer quem ficou aqui até esse momento e vou convidá-los para a nossa prece de encerramento. Então, vamos lá. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, os guias espirituais, os mentores espirituais, os anjos de guarda e os anjos de luz. Gostaria de agradecê-los pela oportunidade de estar aqui mais um dia, podendo aprender com essa obra que nos foi concedida pela espiritualidade. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Obrigado pela fé e obrigado pela orientação, por permitir que eu continue no seu caminho, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus.